dia, Bota a salve, cabeça salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Bom dia, seus... Eu não sei nem como chamar vocês hoje, porque o dia é o dia de derrota neste país. Ai, ai, nós tudo palhaço nesse país, aguentando o tanto de problema que a gente vai encarar no Congresso, no programa de hoje, das decisões tomadas ontem nas sessões da Câmara dos Deputados, do Senado, será o principal tema do programa de hoje. Infelizmente, falaremos sobre o dia do país no Congresso, só retrocessos para a gente dialogar hoje. Nesta quarta-feira, que graças a Deus, pelo menos é véspera de feriado, poderemos aproveitar quinta e sexta-feira, aqui em São Paulo, quem está em São Paulo, na Parada do Orgulho LGBT, nos eventos pré-parada, para quem está no Brasil inteiro, descansar, aproveitar, se divertir com a família, para os que, como diz o sábio, trabalhar é pior que morrer, e quem concorda comigo nisso é Guilherme Bessa. Olá, Guilherme Bessa, bom dia para você. Fala, meus queridos, olha eu aqui, bom dia. Vim hoje aqui só para dar um ar da graça, né, para deixar o Vitinho voando aí sozinho, né. A fanbase dele já tá maior que a minha. Voando. Aqui, ó, hoje é dia do estatístico, dia do geógrafo, dia internacional dos mantenedores da paz das Nações Unidas. Não tá dando certo isso aí. Dias do sociólogo, né, nosso querido Gessé Souza. Dia mundial da energia, que é algo que eu não tenho. Dia mundial do desafio em 2024. Dia mundial da esclerose múltipla em 2024. E dia nacional do censo escolar em 2024, meu querido William De Luca. O desafio de 2024 é terminar o ano, né? Porque Exato. Aparentemente tá difícil da gente concluir este ano, mas um beijo para você, meu Guigui, um beijo para a nossa equipe aí, Vitinho, Laura Couto, Giovana, e grande elenco, e ele que veio vestido, eu vim em homenagem a ele hoje. Vim vestido de cobrador de ônibus, eu dirijo o ônibus, o Guga cobra, e a gente leva vocês para essa maluquice que é esse país. Bom dia, Guga Noblar. Pois é, muito louco esse país, bom dia. País que está na mão de uma turma reacinha demais. E aí a gente está vendo retrocesso atrás de retrocesso. Pelo menos ontem. Ontem foi o que aconteceu aqui em Brasília, né? Agora, você viu que na entrada tinha alguém fazendo alguma voz, né? Na hora que estava rolando a entrada do programa. Você ouviu? Não. Só eu ouvi isso. Estava muito você. engraçado. Talvez seja então da foi sua da minha cabeça. Guga. Talvez eu você acho que é. procurar Eu um tenho esse especialista. problema. Eu tenho esse problema de verdade. Eu durmo com ventilador por isso, senão eu fico imaginando os sons que não existem. Isso aí, ó. E aí eu durmo com barulho do Isso aí, ventilador. É um cigarrinho, da loucura. Volta a vinheta do Tá Pegando Fogo. Tá pegando fogo, bicho! Começamos falando sobre a principal votação de ontem, Guga. O presidente, o Congresso votou ontem vários vetos do presidente Lula, mas ontem o que mais chamou a atenção foi o veto do Bolsonaro, que foi votado ontem lá no Congresso. Eles aprovaram o veto do Bolsonaro, mantiveram o veto do Bolsonaro, a tipificação de crimes contra o Estado Democrático de Direito, entre eles a disseminação de fake news nas eleições. O veto foi feito pelo Bolsonaro, Guga, pouco antes das eleições de 2022, né? Foi no final de 2021. 317 votos pela manutenção, 139 contrários e 4 abstenções. E sabe por que a bancada bolsonarista votou desse jeito, Guga? O Bolsonaro explica pra gente. Por favor. Falando a verdade, tu não vai chegar a lugar nenhum, você tem que mentir, cara. Falar que vai criar 10 milhões de empregos, 50 mil casas populares, vou triplicar o salário mínimo. Se não falar isso aí, tu não vai chegar. E a regra é mentir. Quem mente mais, e com alguma inteligência, chega. E não tô falando de uma mentira aqui, é verdade. E aí, Guga, a Bia Kicis, deputada Bia Kicis, em 2023, já tinha explicado também. A gente vai mostrar daqui a pouco, eu vou mostrar o vídeo antigo dela explicando pra gente. Ninguém aqui quer se esconder. As pessoas que são contrárias a esse projeto, não é porque a gente quer mentir à vontade, não. Até porque
né? Infelizmente, né, a verdade é a seguinte, o mundo é cheio de mentiroso e mentira não é crime. Pode ser pecado, pode ser feio, pode ser imoral, né? mas mentira Pelo menos não assume, é né, crime. Guga? Então estão perseguindo, querendo buscar nesse caçar momento, eles são mentirosos, verdadeiros. é isso? Daqui a pouco a gente vai mostrar os vídeos, Guga, dos parlamentares falando sobre essa votação, mas eu queria que você já falasse sobre o retrocesso. A gente tem uns 80 para falar hoje, né? Então vai preparando o fígado aí, porque esse foi o primeiro. Aparentemente mentir na época da eleição é suave, Guga. Pode. Está podendo, segundo o nosso Congresso. O único momento que um bolsonarista diz a verdade é quando ele assume o motivo de mentir, né? Ele precisa mentir. É quando ele revela que a mentira é uma arma. É quando ele assume a defesa da mentira. É o único momento que a gente vê essa turma sendo verdadeira. É defendendo a mentira. E temos aí o Bolsonaro, temos a Bia Kicis e temos todos os bolsonaristas. E o pior é que depois, para defender essas mentiras, as fake news, o direito de falar o que quiser nas redes, inclusive de mentir, aí eles vêm com aquela cascata da liberdade absoluta, a liberdade absoluta que eles nunca defenderam na vida, porque é a mesma turma que persegue todos que são diferentes deles, que persegue quem é de religião de matriz africana, que persegue professor que dá aula, em sala de aula eles perseguem professor chamando de doutrinador. Essa turma censura todo mundo. Jornalista eles lincham para censurar, artista eles chamam de pedófilo para censurar. Mas essa mesma turma que é reacinha, que censura, que persegue, depois tem a cara de pau ainda de dizer que defende a liberdade absoluta, exatamente na hora em que eles querem atacar qualquer criminalização, punição a fake news. E aí a gente vê a Bia defendendo o Bolsonaro e todo o bolsonarismo. Essa é uma bandeira dessa turma. Todos que você conversar vão defender a tal da liberdade absoluta para mentir. O Salara tá falando aqui, Guga de skin cobrador hoje, o Ricardo Pereira, o busão do rolê, eu dirijo, eu não sei nem ligar carro, né, mas vamos embora. Por isso que esse programa vai para esses lugares. Mas sabe fazer uma chupetinha. Não vou negar. A Paula Uff diz, fake news tá liberada, Eva, vou espalhar cada uma. Vocês se segura aí que ainda tem lei de injúria, calúnia e difamação, viu, gente? Vocês vão espalhando aí. O processinho veio, o Guga tá aí. O Guga, ó, aquela pilha de papel atrás do Guga ali é processo. E aí, o Pablo Moreira Paca diz, parece o Hitler da Shine. Falando sobre o Jair Bolsonaro. Vamos mostrar os vídeos da votação de ontem, Guga. Ontem a votação nos proporcionou momentos desmaravilhosos lá no Congresso. Vamos acompanhar Van Hatten, Bia Kicis e Girão na sequência. Nossa Senhora. A oposição orienta por manter o veto. Porque esse veto é para perseguir quem fala a verdade, não para quem mente. Esse cara com esse chapéu aí, velho. Seria quem Lula é esse aí? Não é o É o Boca 09. Disse Boca, não sei o que lá, barba. que não indicaria amigos pro Supremo. Lula disse que não teria sigilo sobre seus atos. Lula disse que quem ganha até R$5.000 não pagaria imposto de renda. Lula disse que o povo voltaria a comer picanha e o que tem é abóbora. Portanto, senhor presidente, abobrinha é boa também, uma aboborazinha. Se fosse pra punir fake news, o primeiro a voltar à cadeia seria Lula. Ô Guga, hoje, já a gente mostra a Bia Kicis e o Girão, hoje a gente estava falando no N1 sobre isso, os caras confundem todos os conceitos, né? Essa cara do Pacheco. Fake news é um conceito muito específico, é você criar e disseminar propositalmente uma informação que você sabe que é falsa. Você espalhar que vacina, por exemplo, faz mal, você pode até acreditar nisso, mas a ciência diz que não. Você está compartilhando desinformação. Um político, por exemplo, um jornalista, pode mentir, pode caluniar, pode difamar. São crimes diferentes, são crimes distintos. São tipificações distintas. Fake news é muito específica, né? É você dizer que o arroz da China tem lombriga, mas para o bolsonarismo isso não faz nenhuma diferença. Tá aí, o próprio
o próprio deputado Marcel Van Hatten usando o seu espaço parlamentar para mentir. Não é fake news, é mentira. Ele disse que o Lula falou que vai dar picanha, era uma figura de linguagem, era óbvio que era uma figura de linguagem. O Lula falou que, olha, o deputado Marcel Van Hatten na tela para você, ele falou que o Lula ia isentar imposto de renda, tinha que até 5 mil reais, mas o Lula não falou que ia ser no primeiro ano de governo, nem no segundo ano de governo. É um projeto para o mandato, são 4 anos de mandato. Mas essa galera gosta de exatamente ter espaço para isso, né, Google? Para poder continuar mentindo sem ser incomodado. O Van Hatten é outro cascateiro dessa turma da extrema-direita que se vale das redes sociais para inventar a narrativa que quer. Ele também não quer ser incomodado, porque ele é um dos que poderia ser pego se tivesse a criminalização de fake news. Vale lembrar que ele é um negacionista de tudo, até do clima. Ele sempre duvidou da ciência. Então é alguém que precisa, obviamente, atuar em causa própria e permitir que as mentiras sigam rolando, que é o que ele faz o tempo inteiro, esse Van Hatten. E aí, claro, jogando outra mentira sobre o Lula falou que ia dar isenção, e tá dando, já aumentou para 2 salários mínimos, e vai chegar a 5 até o fim do mandato dele. Se não chegar a 5 até o fim do mandato, aí de fato ele não cumpriu uma promessa. Mas é assim que eles jogam, e foi o que você falou, é fake news que eles queriam criminalizar. É uma fake news óbvia e notória, partindo muitas vezes de um grupo organizado ou de alguém que está sendo manipulado junto a esse grupo. É isso que está querendo se combater. Aí um dos pontos que foi vetado pelo Bolsonaro, que permanece, era criminalizar mentiras que influenciem, que comprometam uma eleição. Uma fake news durante uma eleição que possa comprometer o resultado eleitoral. Nem isso eles querem criminalizar. Esse é um dos principais pontos. E não, para eles você não pode criminalizar isso. Como não? Como que você não pode criar uma regra que impeça que a eleição seja contaminada por discurso de ódio, discurso fake que influencie na escolha do eleitor? Isso é o mínimo que a gente espera. Quem pode ser contra isso? Temos aí 317 deputados contra. A Lucilene Bessa. Pô, é parente? Alguma coisa? Diz, dá até um treco ruim ouvir essas notícias. Aperta o cinto aí, Lucilene, que hoje vai ser assim o programa inteiro. A Lorena Egilda diz: Guga, você parece com meu filho, te amo com todo respeito. Pode amar muito sem respeito também, que ele não o Ricardo Pereira falou: sem fake, sem bolsonarismo. A Mônica de Oliveira: projeto engavetado pelo Biruliro. E aí o Ronaldo Gabina: coloca esse Van Hatten no vídeo, até um atentado aos nossos olhos. A gente já pede desculpa, mas vai piorar agora. A gente vai chamar a Bia Kisses e o Eduardo Girão na sequência. Pode rodar os dois na sequência, Vitinho. Fake news é o que querem que seja. Fake news, minha gente, é a versão blusa de verdades oncinha. inconvenientes, como as que têm acontecido. O que é isso que tá em no caso blur? do Rio Grande do Sul, pessoas a marca de um canal de direita ali, que postou o vídeo. pessoas de carne e osso, mostrando caminhões sendo parados, se exigindo nota fiscal. Algo que pode Que aí não teve blur. colocar, pela opinião, Pois é. pessoas na cadeia por 5 anos. Nós já temos 61% da população, segundo pesquisas recentes, com medo de se manifestar. E hoje nós vamos colocar a nossa digital. Se esse país tem algo de democrático, ou se ele vai fazer como Venezuela, como Nicarágua. Porque a história está aí mostrando a perseguição política, senador Portinho, nesses países. Fake news, todo mundo é Venezuela e contra. Nicarágua. Contra mentira, claro. Tem nada a ver com o Brasil. Criminalizar dessa forma como tá, quem é que vai dizer o que é verdade e o que é mentira? A lei, né, irmão? É o A governo justiça. Lula que propaga justiça, irmão. fake É o news. governo Tá aí Lula. a NPT, Aí isso é fake news, do entendeu? povo Isso. gaúcho. Isso é fake news, mas isso não seria mostrando criminalizado. Isso que só estava vai ser sendo debochado. botado caminhões com Mas é uma fake mantimentos. news. Deputada Bia Kisses.
É difícil falar depois do Girão e da Bia Kicis, mas aí eles dão exemplos exatamente de comportamentos desse tipo, né, Guga? E assim, no debate político você pode divergir, você pode concordar, você pode discordar, isso não é fake news, você pode achar que o governo Lula é ruim, você pode achar que o governo Lula mente, você pode achar o que você quiser, isso não é fake news, isso é a sua opinião, você acha que o governo Lula mente, é ruim, é fraco, o governo Lula, você pode achar o que você quiser. Você pode achar que o governo Lula é comunista, é um direito seu a ter essa opinião. Você pode gostar do Vitinho. Isso ninguém faz, né? Mas também, quem quiser pode, não é comum, é muito raro. Mas isso não é fake news, Guga. E aí a galera quer colocar tudo no mesmo balaio. Ontem veio o pessoal falar pra mim, mas tá aqui o post de fulano, que é do PT, que cometeu fake news. E aí, eu falo, e aí tem que punir, assim, é um projeto pra punir todo mundo. Tem, sei lá, se o Lindbergh faria, se a Gleisi Hoffmann faz fake news, tem que ser punido. Se eu faço, você faz, qualquer um tem que ser punido. E é o que acontece. Teoricamente é pra todo mundo, né, Guga? O PCO, que é um partido de extrema esquerda e que também atacou a eleição, sofreu punição durante a eleição de 2022, assim como o Bolsonaro, assim como a Jovem Pan. Teve o PCO, não teve só a direita. Todos que embarcaram no discurso de atacar o sistema eleitoral, e era um momento que tinha, assim, um grupo político organizado, espalhando fake news para desacreditar o sistema e, dessa maneira, justificar um ataque à democracia, não aceitar o resultado da eleição. Ou seja, era um golpe, uma tentativa de golpe em curso. A tentativa de golpe passa por desmoralizar o sistema. Como que você desmoraliza? Usando uma das grandes ferramentas de desinformação para desmoralizar era a internet, né? Obviamente, as redes sociais. Como é que você não criminaliza isso? Como é que você deixa isso ao léu? Isso é patético. A gente está defendendo a democracia, a gente está defendendo, no fim, os nossos direitos. Se a gente permite que essa turma siga fazendo o que quer nas redes sociais, é isso que eles farão. Tentarão dar um golpe de Estado. Tentaram, a gente testemunhou. Não é uma suposição. O que eu estou falando aqui não é uma ilação, não é uma conclusão do que pode acontecer, não. É do que houve. Aconteceu. Mesmo acontecendo uma tentativa de golpe de Estado que teve como uma das principais ferramentas a desinformação pela rede social. Chega! Eles não querem criminalizar isso. Eles querem deixar. Ou seja, eles estão dando a ferramenta que o golpista precisa para seguir tentando dar golpe. No fim, é isso que eles estão fazendo. Por quê? Porque é um bando de golpista. Maioria absoluta que votou ontem ou é o cara que tem medo de ir contra a corrente, ou é o golpista mesmo, da direita. Ou é o cara que tem medo da direita de ir contra a corrente, ou é o golpista da direita e do centrão. Foram esses que votaram ontem. A Ju falou aqui, o motorista Google, o trocador William. Ô, Will, oi. Parece que tem um canalzinho aí inferior de uns caras que não são bonitos que estão querendo comprar treta, mano. Eu vou falar sobre isso. É isso. Ontem eu fui pessoalmente defender o Guga Noblar, que foi acusado, atacado por um cidadão chamado Helder. Não sei o sobrenome. Acho que não vale nem citar o nome. Não conheço. E aí, falaram que iam me processar o Guga. Uns canais irrelevantes aí, não vou nem citar o nome deles, mas não tem plaquinha de 1 milhão, eu nem respondo, velho. Tem Prêmio Best? Tem Prêmio Best, Cadê? Discutiu quem tem Prêmio Best. Prêmio Best a gente não discute. Nem eu vou falar aqui, do Guga. Você que assiste o Rolê CL está proibido de assistir Galãs Feios a partir de hoje. É uma determinação, você vai ter que escolher. Vai ser uma decisão que você vai ter, uma dura na sua vida, muito dura. Se você vai assistir esse canal que é bom, que tem uma equipe maravilhosa, você tem vai assistir Vitinho, aqueles dois tem que são Laurinha. feios. Como eles mesmos dizem. Então, vieram me dar um toque, gente, eu nem assisto Galãs Feios, nem sabia o que estava acontecendo. É pouco. Então assim, eu estou aqui defendendo o meu Guguinha Noblar. Não vão atacar meu Guguinha Noblar de jeito nenhum. Jamais. Então, Jamais. Mexeu com o Guguinha, mexeu comigo. Então, você que está assistindo esse programa, está proibido de assistir o Galãs Feios a partir de hoje. Tá bom, chega a falar desses caras aí. Vamos acha que eu provoquei. Dá moral, acabou. Vamos lá, vamos falar de coisa boa agora. Mentira, só de tragédia. Mais um veto, Guga, ontem no Congresso, dessa vez um veto do presidente Lula sobre as saidinhas. O presidente Lula tinha vetado um dos artigos da lei aprovada no Congresso e aí o Congresso derrubou o veto do presidente. Com a rejeição do veto,
os detentos ficam impedidos de deixar as prisões em feriados e datas comemorativas como Natal e Dia das Mães, mesmo para os do semiaberto. 314 votos entre os deputados para derrubar o veto do Lula contra 126. O movimento pela derrubada contou com 14 votos de partidos de esquerda, que pertencem ao PT, PSB e PDT. Inclusive, Guga, 3 pré-candidatos de esquerda em capitais. Maria do Rosário, do PT, que vai ser candidata em Porto Alegre, a Tabata Amaral, pré-candidata a prefeita de São Paulo, e o Duarte Júnior, do PSB, pré-candidato ao governo de São Luís, do Maranhão. É uma pauta espinhosa, né, Guga? E aí, o que parece é que esses deputados do campo progressista, 14, né, da base do governo, aliás, da base mesmo tem um monte, né? União Brasil, PP, votou a rodo, mas da base mais ideológica mesmo, né? PT, PCdoB, PDT, esses partidos ficaram com receio de como é que isso vai bater na base, né, Lula? Porque é uma pauta muito espinhosa que a extrema-direita conseguiu cooptar esse populismo penal de que tem que manter a pessoa presa, tem que torturar, tem que matar, etc. É difícil lutar contra isso, em especial em ano de eleição, né, Guga? Em especial se você é candidato a prefeito. Aí a sua vida complica, né, Tabata, né, Maria do Rosário? Como é que você vai depois aguentar o bullying que vai ser feito pela extrema-direita? Que eles vão usar isso contra, obviamente, na eleição. Vão dizer que é defensor de bandido, vão jogar toda aquela cascata de que você, no fim das contas, é alguém que está do lado do bandido, e você, de certa maneira, tem que estar do lado do ser humano. Você está sempre do lado do ser humano, não do bandido. Você tem que, obviamente, desejar que aquele bandido, de alguma maneira, se restabeleça e possa ser reinserido, e, enfim, se transforme, passe a ter novas oportunidades e vire uma pessoa que faça o bem para a sociedade. Esse é o desejo de todo mundo. Agora, como é que você vai justificar, concorrendo numa eleição à prefeitura, que você ficou do lado, ainda mais sabendo que vai perder, que era o caso de ontem? Era óbvio que esse veto do Lula seria derrubado e que a proibição da saidia seria mantida. Era uma derrota óbvia. E aí uma candidata a prefeita, que é o caso da Maria do Rosário ou da Tabata, elas não quiseram comprar essa briga e preferiram ir com a maré, para depois não ter que ficar explicando isso na eleição. Mas creio que do fundo do coração elas não fariam isso. Lá no fundo do coração delas, elas fariam o que a gente acha que seria correto, que é, obviamente, não tratar o bandido como bandido bom é bandido morto e tentar, obviamente, trazer essa turma de volta para a sociedade. Agora chega. Olha o bandido bom aí, Guga. Bandido aí, bom, bandido, olha o bandido aí. Olha que coisa linda esse daí. Olha que bandidão. A Fernanda Ricardo diz que ama o Guga sem respeito nenhum, diz que ama o Vitinho também, mentira, claro. Ninguém ama. A Ju fala, my name is Jerome. O Gabriel Mafra, Will, eu tô com o Interpol aqui na porta, se a Gabi Varela não aparecer, nós vamos invadir e prender você. Vai alguém chamar ali a Gabriela Varela, senão esse menino vai ficar enchendo meu saco aqui todo o programa. Vai ali para dar oi pra ele, pelo menos. Ela tá aqui no nosso camarim, aqui do lado. A Marilene Leite, guarde alguma coisa por final. Vê esse povo estraga o feriadão. A notícia ruim, Marilene, aqui não tem nada de bom pra mostrar hoje não, viu? Vai ser só tragédia. O Renan Pereira diz debate, rolê e galãs. O Pedro Azevedo, meia hora de trocação, rolê ICL e galãs feios. Quem ganha não é muito difícil, mas não, só ver o físico de Siriema dos dois. O Mala diz aqui, o William é muito mais baixo que aqueles dois bunda mole da galãs, não sei o que estou dizendo, é o público. E a Eliane Ribeiro, por mim, emendava vocês, galãs, e depois o Brasil que deu certo. Não vamos mais falar desse assunto, vamos falar de coisa boa. Falar de coisa boa que não vai ter no programa de hoje, porque nós vamos chamar agora um quadro aleatório sobre pesquisa. Não sei porque virou um quadro aleatório, mas roda a vinheta. É uma coisa boa, porque a pesquisa aqui em São Paulo, Guga Noblar, falaremos sobre o Brasil inteiro em pesquisas eleitorais este ano. Trouxemos Rio e São Paulo hoje para vocês. A pesquisa Atlas mostra o Boulos à frente do Ricardo Nunes dessa vez, né? Estavam empatados, mas aí apareceu Pablo Marçal. Cara, surreal isso aí, velho. Guilherme Boulos 37,2, Ricardo Nunes 20,5, e aí Pablo Marçal na frente de Batata Liberal, José Luiz da Atena e Kim Kataguiri.
o Pablo Marçal começou aí o seu processo de campanha com 10% das intenções de voto do paulistano. Tem gente falando que esse aí é perto do teto, né? Quando as pessoas forem conhecendo ele, a campanha começando, ele não deve subir muito mais do que isso. E a eleição municipal tem uma dinâmica diferente também, né? Inclui vereadores, o debate do município. Mas ainda assim, assustador ver 10% dos paulistanos respondendo Pablo Marçal para prefeito, né? Você tá brincando com a minha cara. Quem eleger Pablo Marçal não tem mais volta, merece ser separado do país, inclusive. Não dá para eleger Pablo Marçal. É um charlata. Que partido é esse? É um cara... O PRTB, é o PRTB. O PRTB era o partido do Levi Fidelix. Do Levi Fidelix, do Aerotrem, daquele do Aerotrem, daquele bigodudo. Reproduz, isso. Levi, partido que o Levi era dono praticamente, né? O partido era dele. Ele ficava usando o partido para se promover. Agora o partido tem Pablo Marçal e aparecendo com 10. Imagina o Kim Kataguiri ver que tá atrás do Pablo, bem atrás. O Datena tá atrás do Pablo. É uma vergonha ter 10% de pessoas interessadas, enfim, em eleger esse sujeito. E eu fico me perguntando, será que esses 10 saíram do Ricardo Nunes? Porque aí é interessante ter o Pablo Marçal na eleição. Se for para atrapalhar o Nunes... Não é então, da pesquisa... Claro que isso que eu tava pensando, esses caras não ajudam a atrapalhar mais a então, direita? Claro, é isso que se eles dividem voto, claro. Pro Boulos, o Boulos divide um pouquinho de voto só com a Tabata. A Tabata, uma parte dos votos vão migrar pro Boulos. E talvez pro Datena agora, também, um pouco. E Datena, obviamente, e Datena. Agora, Pablo Marçal, Kim, essa turma praticamente toda vai migrar pro Nunes, né? Tem que pensar nisso, num segundo turno. E é bom ter um Pablo Marçal para tirar voto do Ricardo Nunes. Por esse lado é interessante. Diz, Guilherme. Não, só falar aqui que o Vitinho falou que ia votar na Tabata só porque é legado. Ai. Temos pesquisa do Rio de Janeiro também. A pesquisa do Rio de Janeiro tá um pouquinho mais difícil a situação pro bolsonarismo. Põe aí, ó, pesquisa Atlas da Eduardo Paes com 44,1 e Alexandre Ramagem com 9 nas intenções de voto. Então, Rio de Janeiro parece que tá meio definido em primeiro turno já a reeleição do Eduardo Paes, né, Guga? Porque aí também Paes está conseguindo... Graças ao show da Só pra corrigir, a arte saiu errado, que é pesquisa Futura Inteligência, não é da Atlas. Futura Inteligência, então. Mas tá ali embaixo tá escrita a fonte, ó. Fonte Futura Inteligência. Que é a Futura Inteligência que falta na equipe do Rolê CL. Pô, é foda. Mas no Rio, o Eduardo Paes tem ao lado dele PT, PSB, partidos de centro, enfim, alguns partidos de centro também, mas a esquerda tá embarcando com ele. O pessoal vai lançar, pelo jeito, o Tarcísio Mota. E o Tarcísio Mota, claro, que vai ter uma parte do PT rebelde que vai estar com ele, mas o PT para valer ali, que manda no partido ali, no PT Fluminense, aí esse daí estará de fato com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes não perde essa eleição. Ele tem do lado dele a maioria dos grandes partidos ali do Rio de Janeiro. Então, ele não vai perder essa eleição de jeito nenhum, o que é bom, porque imagina um Ramagem à frente, né, do Rio de Janeiro, né? Ramagem não dá. Ramagem vocês lembram quem é. Quem não lembra é aquele policial federal que foi segurança do Bolsonaro na eleição, depois virou faz tudo dele. Aí ajudou a aparelhar a BIM quando o Bolsonaro virou presidente. Foi o cara responsável por aparelhar a BIM. Esse daí, Alexandre Ramagem. Pau. Agradecendo os comentários de vocês aqui, a Dani falou, tem gente que vota pro circo pegar fogo mesmo. O Ti Garcia, William, vou pra parada amanhã, me dá a dica de rolê. Depois manda uma mensagem lá no Instagram que eu dou umas dicas. Estarei aqui em São Paulo. Que parada? Indo nos eventos da parada LGBT. Guilherme Bessa. Guilherme vai esse também. Fim de semana? Esse fim tá bem atualizado, Google Noblar. Esse fim de semana. Domingo. Domingo tem a parada do orgulho LGBTQIA+. Então estaremos aqui. Vários eventos bacanas aqui em São Paulo acontecendo durante esta semana. Mas não falaremos sobre isso hoje, falaremos sobre outras coisas malucas na macetada de notícias. Plá, plá, plá. Oi, tem uma galera muito apaixonada pela Gabi aqui, né, velho? Ela tem namorado, hein? Que sou eu, no caso. Vamos falar...
tanta coisa nesse programa. Vamos lá. Ontem teve tanta coisa que teve coisa que a gente não conseguiu falar, de tão maluco que foi. Mas teve essa cena aqui. Tem só a foto pra gente mostrar? Mostrar o vídeo logo. Mostrar o vídeo, depois eu comento. Esse assunto não dá. Bota o vídeo aí, Vitinho. O Vitinho tá se achando. Olha o que rolou no Congresso. O áudio tá bem bom. Cara, o áudio é muito estilo, cara. Não podemos permitir isso que uma criança desse... O abortinho cresceu, né, Guga? Aí, ó. Pô? Lembra que tinham levado, tipo, abortinho lá pro Congresso? Cresceu. É verdade. Você tá vendo aí, gente? O deputado... William, você pode me explicar o que seria isso? Eu vou ter que explicar, né? Porque aparentemente tem uma barriga aberta e um bebê pendurado ali no Congresso Brasileiro. O deputado Zacarias Calil, do União Brasil, do Goiás, subiu no plenário e simulou um aborto, usando um modelo de plástico, que vocês estão vendo aí, de gravidez. Ele é médico e fez isso para criticar uma decisão do Alexandre de Moraes de suspender uma resolução do Conselho Federal de Medicina que dificulta a vida para as vítimas de estupro após 22 semanas de abuso. O deputado chamou o aborto de vítimas de estupro de feticídio. Sabe-se Deus o que é isso? Uma comparação com a tipificação do feminicídio, que é o assassinato das mulheres. A senadora Damares Alves também foi falar sobre esse assunto lá. Prepare o saquinho de vômito. Brasil, é essa agulha aqui no coração do bebê, não é isso, doutor? É isso aí. Essa agulha que mata, é isso que o Supremo Tribunal está decidindo. Não é aborto, é assassinato. Não, nós vamos dizer não aqui, ó. E é nessa idade aqui, ó. Até essa idade. Deputados médicos sabem o que estão falando. Quase um adulto a criança ali pelo tamanho, né? A criança é desse tamanho, é do tamanho do Helder do Galãs Feios, quase. O tamanho do Helder Maldonado, esse bebê aí. Por que o Guga tá rindo aí? Eu não sei como o Guga tá rindo disso. Mas tudo bem. Nós somos pedra de crack. Ô, Guga, ninguém, isso é uma coisa, até mais sério, que a extrema-direita faz a gente dar risada, gente. Ninguém é a favor do aborto, tá, gente? Nem as mulheres que praticam aborto são a favor do aborto. Nenhuma mulher participa de um processo traumático como é o aborto, e eu tenho várias amigas que já fizeram esse tipo de procedimento, nenhuma delas faz com prazer. Não é uma ida ao shopping center, não é um passeio de fim de semana. É um processo traumático, é um processo que causa, inclusive, traumas no corpo da mulher, mas o que todo mundo sempre diz é que é um direito à escolha da saúde reprodutiva da mulher. Essa é uma escolha da saúde reprodutiva da mulher. E a gente fala sobre isso, sobre o direito de escolher, sobre o direito a ter a própria saúde reprodutiva. E a medicina determina, né, dentro de ciência, né, o que nem todo mundo acredita na ciência, mas a medicina determina a idade, né, o tempo de gestação que é razoável para que um aborto aconteça quando ainda não há a formação de ondas cerebrais, né? Não existe a formação cerebral, não existe vida. A gente determina o que é vida. Não por isso que a gente desliga o aparelho da pessoa que não tem mais, que tem morte cerebral, porque essa pessoa já morreu, a pessoa não tem mais funcionamento de cérebro, assim como não existe funcionamento quando o cérebro ainda não está formado. Por isso, a medicina, o Conselho Federal de Medicina, os especialistas, a ciência determina essa idade. Mas aí o bolsonarismo vai para o Congresso, Guga, para fazer exatamente isso. O VT levando aí um bebê desse tamanho, como se efetivamente fosse sobre isso que nós estivéssemos falando, e não sobre o direito à escolha da mulher. Muitos casos, uma escolha de vida ou morte para a mulher. Muitos casos, uma mulher vítima de estupro. E muitos casos, como a ciência defende, casos onde ainda não existe a formação de vida, porque não existe ainda atividade cerebral, no caso, no feto em questão, né, Guga? Pois é o discurso do medo, né? O discurso sensacionalista populista da extrema-direita. Você vê que a Damares, inclusive, é que está espalhando esse vídeo. Ela não entende nada, ela não sabe o que está falando. É isso aqui, né? A gente enfia isso no coração desta criança. É isso aí.
E aí eles levam isso para o Congresso e criam essa cena, esse teatro, que impressiona, né, quem tem pouca informação, impressiona quem é fundamentalista religioso. Eles espalham isso aí para essa turma. Olha, eu estou aqui defendendo que eles querem matar um bebê desse tamanho, enfiando isso aqui no coração. E criam essa imagem que acaba espalhando a desinformação, né? Isso é a pura desinformação. É um discurso populista que desinforma e que leva ao medo e que acaba levando ao ódio, né? Porque é uma maneira também, obviamente, de criminalizar aquelas que precisam passar pelo aborto. Então essas mulheres estão praticando o infanticídio, é isso que eles querem dizer. Estão matando bebês e crianças, são assassinos de criança. Eles estão, mais uma vez, fazendo a única coisa que eles fazem, que é criminalizar quem pensa diferente deles. Eles querem sempre criminalizar quem é oposição a eles. Aí é o professor que é doutrinador, é o artista que é pedófilo, é a mulher que passa pelo aborto, que é uma assassina, ela está matando um bebê. Então eles sempre apelam para um discurso que você, que está contra eles, é um criminoso. Então você pode ser preso, você pode ser linchado, você pode ser calado. É o discurso da censura esse daí, não é o discurso do debate. E é isso que eles fazem. Depois ainda dizem que lutam pela liberdade absoluta. Esses que querem prender mulheres que passam por uma situação que muitas passarão por diversos motivos. 1 em cada 5 mulheres, até os 40 anos, vai fazer um aborto espontâneo, não é um aborto provocado, não é um aborto natural que aconteceu, é um aborto que ela escolheu. Ou seja, 1 a cada 5 farão isso, é um número gigantesco, é uma realidade que a gente tem que lidar e a gente não pode criminalizar essas mulheres. E as mulheres que engravidam até os 21 anos de idade e que têm filhos até os 21, em média, têm um salário depois, em média, de 900 e poucos reais, não chega nem a R$1.000, não ganham nem um salário mínimo. Então você tem sim um monte de mulher que é condenada a uma vida miserável e que às vezes escolhe abortar por uma questão social, e a gente tem que respeitar toda escolha de aborto e tratar com humanidade, e não fazer um discurso que criminalize e espalha ódio como esse daí. Chega! O Jean Rodrigues aqui, é verdade que Guga, William De Luca e Helder Maldonado têm a mesma altura. Eu tenho 1,79 m, cada um responde pela sua própria altura. O Anderson Alves diz, cérebro dos bolsonaristas não é formado até hoje. O Ricardo Pereira diz, eu trabalho em uma maternidade há 12 anos, me revolta demais. André a Regina Sus diz, doida Mares. A Gabriela Peruto já sei que é mentira já sei qual é a mentira que eu vou espalhar, que a Damares fez um aborto. Tem coisa pior ainda que a Damares, viu? É só você pesquisar que você vai achar verdades para compartilhar sobre a Damares piores do que as mentiras. O Fernando Penido diz, Will, você e a Gabi estão abertos para um trisal? A resposta é sim. O Gabriel Mafra, eu sou viado, apaixonado pela Gabi, mas todos nós viados somos, né? A Gabi é nossa mãe. E Leonardo Luz, é tipo Laurinha... a Madonna, né? Isso, Laurinha Cote, sua voz é música para meus ouvidos. A Laurinha vai abrir um OnlyFans só com a voz dela aqui, ela falou. Essa conclusão. Ih, mamãe tá no chat. E aí assinantes do ICL vão ter um... Brincadeira. Brincadeira, gente, brincadeira. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Pode, Laurinha. Vamos para a nossa próxima pauta. Falamos aqui sobre essa. Ai, ai. Vacinação infantil, Guga Noblar. Vamos lá. Hoje é dia. Ainda ontem, porque o dia de ontem parece que não acabava mais. Ontem, chorei. Chorei de saudade, literalmente, de tempos melhores que nós já vivemos neste país. A Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados aprovou um recurso para que volte a tramitar um projeto que quer anular a inclusão da vacinação infantil contra a Covid no calendário nacional de vacinação. Eles argumentam a favor da autonomia das famílias em aplicarem as vacinas sem intervenção estatal. O projeto é de quem, Guga Noblar? Dela mesma, Júlia Zanata, do PL Santa Catarina. O recurso foi aprovado por 28 votos favoráveis e 14 votos contrários. Meu mouse parou de funcionar no meio do roteiro. Alguns deputados que votaram a favor do recurso, Bia Kicis, Marco Feliciano, delegado Ramagem, Kim Kataguiri, entre outros, Guga Noblar. Tinha muita gente falando, eles cancelaram toda a vacinação infantil. Não, não é toda a vacinação infantil, mas continua sendo grave, né? Porque a vacina contra a Covid é contra uma doença que matou aí por baixo 700 mil brasileiros nos últimos anos.
desde o começo da pandemia de Covid-19. Mas essa galera não se importa com isso, né, Guga? O que importa para essa galera é a narrativa do lacre anti-ciência. Pois é, cara. Se fosse uma doença que só pega a pessoa e não espalha, ela pode ter a opção sozinha mesmo. Vou ou não vou tomar vacina, é problema só dela. Mas quando é uma doença que se espalha de uma maneira tão, enfim, fácil como é a Covid, né, tão contagiosa como é a Covid, ela não está pondo em risco só a vida dela. Quando ela pega, ela está ajudando a espalhar e a contaminar mais gente. Então ela está pondo a sociedade em risco. Então, né, é claro que a gente tem que cobrar como sociedade um trabalho para que todo mundo seja vacinado, e isso tem que ser feito pelo Estado, não cada um por si. Se for cada um por si, vai ter um bando de negacionista que não vai se vacinar, isso é óbvio. E aí vai ter mais gente pegando essa doença por conta desses irresponsáveis negacionistas. Então, essa é uma doença que é de todo mundo junto, cara. Não dá para você escolher sozinho, escolher não, se vai tomar a vacina ou não. Você vai ter que tomar, porque você não vai estar só se prejudicando, você vai estar prejudicando a comunidade toda. Então tem que ser um trabalho do Estado, obviamente. Aproveitar para ler aqui os chats de vocês que estão falando sobre isso. Cadê? A Célia Maria, se você vacinou, tá vacinado. Por que se preocupar com os outros? Porque a vacina, meu anjo, a vacina não serve para impedir 100% que você se contamine, é para reduzir os riscos e para reduzir os efeitos no corpo. Que educado você, a gente tá preocupado, porque eu queria mandar tomar no... Mas eu sou uma pessoa muito gentil. André Graziano. Cadê? O Renato Canidia comentando aqui, Socorro. O Pedro Alencar, lacre anti-ciência, é verdade, e várias pessoas comentando aqui sobre esse negócio da vacina. Tem uma moça aqui que comentou que o Guga, você não parece com o filho dela, mas ela também te ama. Eu amo vocês todos do chat. Você todos. Também, Guga, você não parece com o meu filho, mas eu também te amo, mesmo porque eu não tenho filho. Então você não parece. Andréia do Vale falou ele. Andréia do Vale, que é mãe do Lúcio do Vale. Mentira. Agora vamos para notícia boa. Mentira, mas notícia ruim, Guga Noblar. Ontem, o apresentador Diego Sarza, do UOL News, foi abordado por policiais por, segundo os agentes, se parecer com um homem negro foragido da justiça. O Sarza gravou a abordagem. Vamos ver a abordagem que o Sarza gravou aí. Não sei qual que é. É, bem na esquina. E quem é essa pessoa? Porque tem uma pessoa... Então, a gente tem um alvará, o mandado de prisão dela. Sim. E ele mora nessa área. A pessoa pegou o Uber bem na esquina ali, aí passaram pra nós, que eu tava nesse Uber aqui, o Fit Argo, a gente foi verificar se é o senhor ou não. Mas passaram pela característica física. Que característica? Pessoa negra, cabelo cortado, cabeça mais forte. Pode ser qualquer um. Braço mais forte? Que pode ser qualquer um. Ele falou braço mais forte. Essa informação. E a pessoa procurada... Não é possível que é isso. É negro e é fortinho. Pronto, isso. É você. O senhor entrou no carro ali no Silver Argo. Basicamente é isso. Vai no carro do senhor. Tanto que eu passei direto. Até o senhor parou antes do carro ali. Eu acabei passando direto no carro do senhor. Guga, o Diego gravou a abordagem até por segurança e para ter o registro, né? Porque as pessoas sempre precisam provar que as coisas acontecem, né? Se ele tivesse só feito relatos, falariam, não, mas é mentira. No áudio, o policial diz ali, o áudio está meio baixo, né? Como vocês perceberam, diz que ele tinha alvará de prisão contra um homem e abordou ele porque ele tinha as mesmas características físicas. O Guga notou aí, pessoa negra, cabelo cortado e mais forte. O Diego disse nas redes sociais que ficou revoltado porque muita gente apanha, até morre nesse tipo de abordagem, que checa você apenas pela cor da pele. Eu pergunto para vocês aqui no nosso chat, pro Guga, você tem relato de alguém que foi abordado pela polícia dizendo assim, olha, não, você parece a pessoa porque você é branco e tem cabelo cortado, então... Aí, mais ou menos, entra nas características da pessoa que está foragida. Você já ouviu falar de uma história assim, Guga? Pois é, aqui no Brasil, para quem é negro, isso acontece o tempo inteiro, né? O que tem de prisão injusta por identificação que é feita dessa maneira completamente amadora e racista. Basicamente, o cara olha... Não, você é negro e é forte e cortou o cabelo. É patético isso. E a gente teve até um caso de uma pessoa que foi presa, identificada 6 vezes
errada já, e estavam até pedindo pro Lula, enfim, conseguir aquela decisão do que o Bolsonaro fez uma vez pro Daniel Silveira lá, que impede a pessoa de ser presa. Queriam que o Lula fizesse isso para essa pessoa, porque identificam o tempo inteiro ele errado. E isso não dá para ser assim. No Brasil a gente tem inúmeros, centenas de pessoas que estão presas agora e que foram identificadas dessa maneira. E, portanto, o que há de injustiça no Brasil, né, é mais um exemplo. Ainda bem que era alguém que pôde se gravar, que é um jornalista, que conseguiu ali se defender, porque tem muita gente na prisão que foi presa exatamente identificada dessa maneira aí. O nosso chat todo comentando que, obviamente, nunca aconteceu nada do tipo, né, com as pessoas. É indulto presidencial que você estava falando, viu? Indulto, pra esse cara aí. Indulto. Ou graça presidencial, né? Também é um outro nome. E tem várias pessoas falando aqui também, obviamente, pessoas brancas falando que nunca aconteceu nada desse tipo, nada com eles parecido, né? Isso não acontece, né, gente? Acontece com pessoas pretas. E aí a descrição é essa, a descrição é pessoa preta. E aí qualquer pessoa preta se encaixa nas características. É um homem preto? Homem preto de cabelo cortado? Pô, aí então é mais fácil ainda de parar o Diego. A gente manda um abraço e nossa solidariedade ao Diego e a todas as pessoas pretas que precisam passar por esse tipo de situação cotidianamente, né? Não é uma coisa que acontece de vez em quando. Vamos... O programa não tem uma notícia boa, gente. Homem mata funcionário a tiros. Câmeras de segurança, Guga, flagraram o momento em que um homem matou um funcionário da concessionária. Só um detalhe. Antes de você ler. São 62 reconhecimentos por foto. 62? E aí os ministros pediram perdão do Lula a um homem preso após 62 reconhecimentos por foto. E aí tem o rosto muito comum. Deixaram o rosto dele. Imagina, que maluquice, mas vai lá. Enfim. Mas vamos de mais maluquice. As câmeras de segurança de uma concessionária flagraram em Belo Horizonte um homem de 65 anos sendo assassinado por um homem de 58. A vítima, Alexandre dos Santos Queiroz, foi morta por Marcélio Lima de Barros. O autor vai até o guichê da vítima da concessionária e começa a disparar. A gente não tem o vídeo, a gente não vai mostrar o vídeo dos disparos, mas tem o vídeo dele chegando. Tem o vídeo, Laura Coach? Tem, né? Tem. Tá sem som. Aí, ó. Aí é o cara da concessionária andando, esse que tá andando de costas, e aí atrás dele aparece o homem com a arma na mão, a gente não vai mostrar obviamente a cena, e aí ele indo embora tranquilamente da concessionária, como se nada tivesse acontecido. Agora, Guga, veja só o motivo do assassinato. O Marcélio falou que comprou uma arma em um clube de tiros. Em 2022, ele arrumou o carro no valor de R$3.000, mas o carro voltou a dar problema. Ao voltar na concessionária para relatar o problema, ele disse que brigou com a vítima. E aí ele decidiu que levou o carro na oficina e gastou mais de R$2.500. E aí ele decidiu se vingar do Alexandre porque estava desempregado e teve de gastar R$5.500 com o carro. Dito isso, ele vai deixar de ser um desempregado para ser um presidiário depois de ter matado uma pessoa. E aí a gente fala, Guga, dá bem certo liberar as armas, né? Funciona bem, claro. Vamos liberar mais arma, vamos espalhar mais clube de tiro, vamos dar mais arma para as pessoas, porque claramente elas sabem como lidar com arma de fogo. Tá aí um exemplo aí, a morte desse homem, o Alexandre dos Santos Queiroz, assassinado pelo Marcélio Lima de Barros, Guga. Pois é isso, é crime fútil o tempo inteiro, o motivo é sempre fútil, a maior parte dos homicídios acontece assim, por um motivo que poderia ser muito facilmente evitado, e aí uma vingancinha do cara que ficou chateado porque teve um problema no carro. É por isso que, mais um motivo, não é só por isso, mas esse é um dos motivos de não ser inteligente para nenhum país, fazer campanha a favor de arma, armar seus cidadãos. É muito pior ter arma, é muito mais perigoso ter arma, leva mais homicídio por motivo fútil, leva mais suicídio, leva a acidente em casa. Você usar arma para se defender de uma situação de risco é raridade, é a exceção da exceção. Tanto é a exceção que você nem acha estudos dizendo qual é a probabilidade de se defender se tiver uma arma. Não tem,
as pessoas se defendem, tanto se salvam. Não dá para ter esse tipo de estudo, porque isso, como eu disse, é a exceção. A regra é isso que a gente viu. A gente, obviamente, não está com nenhuma condição, né, de aumentar o número de armas de fogo. Pelo menos o governo federal tem feito esforços para isso. A Luciana falou, viu, tá de mal de mim, não lê mais meus comentários. Diz que eu esqueci de dar parabéns para a filha da Luciana Alves. Então, parabéns para a filhinha da Luciana, parabéns para você, meu anjinho. Um beijo para a Luciana. A Joyce Lopes está insano. O Pablo Moreira Paca, mais uma morte na conta do Bolsonaro. A Cíntia Haggers, é isso que os bolsonaristas gostam, né? Vamos armar a população, autodefesa. A Regina Sus, briguei e matei. Simples assim. O Cazu diz, mais um cidadão de bem. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre a desgraça, mas pelo menos tem uma coisa menos ruim para falar no final. Falar sobre a situação da Palestina. Nos últimos dias, depois de 3 dias Guga, de você não tá calçando sapato no programa, não. Tô pondo uma meia aqui no meu pé. Beleza. Tô pondo uma meia só. Tranquilo. E eu não tava olhando, eu perdi. 3 dias depois do ataque de Israel ao campo de refugiados... Não tem condições. Ao campo de refugiados em Rafah, que deixou 45 mortos, o Lula retirou de forma definitiva de Israel o diplomata Frederico Meyer. O ato não significa uma ruptura completa de relações, mas é uma redução da prioridade da relevância de Israel para o Brasil. É o gesto mais forte já tomado pelo governo brasileiro contra o regime do Benjamin Netanyahu. Na cidade do México, eles incendiaram a embaixada de Israel, inclusive. Um ato um pouquinho mais grave aí, ó. Imagens da embaixada de Israel sendo incendiada. Mas nisso tudo, Hugo, pelo menos a gente tem algumas imagens de solidariedade. O palestino, beleza, deu uma tossida agora, até o pulmão caiu. O palestino, o time de futebol do Chile, que está no grupo do Flamengo na Libertadores, inclusive. Perdeu ontem. Perdeu. Foi fundado por um grupo de imigrantes palestinos, publicou um vídeo de denúncia chamada Mortes Invisíveis. Vamos ver o vídeo. Pueblo. Club Palestino presente. Muertes invisibles. En el Campeonato Nacional de Chile, como es costumbre en todos los partidos del mundo, los jugadores acostumbran a salir con niños a la cancha. Pero el 24 de mayo nas partidas de futebol, os jogadores sempre entram com crianças, né? E aí, os jogadores do Palestino entraram com crianças invisíveis, como se tivessem com crianças entrando em campo, com as crianças mortas aí nessa guerra entre Israel e o Hamas. Então, Mortes Invisíveis, excelente iniciativa. O Palestino é um desses clubes progressistas do mundo, né? Um clube que eu gosto bastante. Então, excelente iniciativa aí do Palestino para dar visibilidade, né, Guga, para esse conflito que já passou da hora de terminar, né? Tem que fazer, todo mundo que tem que fazer a sua parte, todo mundo que tem voz, que tem engajamento, e claro que um time de futebol tem torcida e tem engajamento, tem que usar isso para passar essa mensagem de chega, de essa guerra, obviamente, virou um genocídio e chega de Israel atacando Gaza, atacando os palestinos. Enfim, é a mensagem que todos que têm voz têm que agora usar essa voz para isso. E se você está em São Paulo, fica a dica aí para você, vai ter um evento Cadê? Perdi no roteiro aqui. Aqui, achei. Amanhã, às 11 da manhã, na Praça Oswaldo Cruz, ali no final da Avenida Paulista, um evento em solidariedade ao povo palestino. Então fica aí a dica, você que está em São Paulo, amanhã, 11 horas da manhã, na Praça Oswaldo Cruz. Com isso, nós fechamos o nosso Macetada de Notícias, que durou 2 horas hoje. Vamos para a melhor que você não viu rapidinho, que tem 2 coisinhas. Quer liberar o Guguinha? Mas não vai, ele tem tempo, mais 4 minutos, vai. Tá bom. Fica aí. Guga fica marcando compromisso para hora do programa. Na hora que for chamar o marketing, eu libero o Guga. O Guga fica marcando compromisso para hora do programa. Vocês veem agora que pode? A gente recebeu um áudio, Guga, desse negócio aí do Machado de Assis. Posso te ligar? De um sotaque diferente. Vamos ver esse sotaque que a gente recebeu. Cadê?
No seu tempo, Vitinho. Que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Pra quem não conhecia o sotaque diferente, né, Guilherme? Que a gente tá um pouco mais acostumado aí. César Calejão, um beijo para César Calejão que mandou o áudio pra gente aí, ó. Gostei. O César Calejão também mandou aí pra gente o áudio dele. Francamente, mano. Mas ele podia ter falado mais uns, mano, pelo amor de Deus, mano. De Calejão. Eu podia ter falado um pouquinho melhor, assim. E aí, pra gente fechar com o Guguinha, pra eu liberar o Guguinha, eu vou chamar pra gente ter uma coisa animada, pelo menos, nesse fim de programa, o presidente do STF, Barroso, cantando samba enredo Hoje é Dia de Alegria no Bar Miau, no Bar Miau Quimia, no Distrito Federal. Você vai nesse bar aí, Guga? É o bar que você vai, o Miau Quimia? Aí, ó, bora lá. Eu vou, olha. Ele adora um samba. Toda uma malemolência. Todo. Aí você já tá cangibrinado. Isso aí já... Isso aí já fumou o cigarrinho do Guga. Tá, opa. Olha lá, ó. E a tristeza. Um pouquinho alheio, Guga, graças a Deus. E com o Barroso, fechamos a participação do Guga Noblar. O Guga Noblar tem compromisso daqui a pouco. Então, Guga, um beijo pra você. Bom fim de semana, bom feriado. Se divirta. Use drogas, mas use drogas conscientemente. Não fique muito louco. Pedra de crack. E se divirta aí em Brasólia neste feriadão, Guguinha. Beijo pra você. Obrigado, meu querido Deluca. Um beijo para todos. Para o Marcos Vinícius, para a Regina Sus, para a Lala, para a Mônica Carvalho e um beijo para o Sugiro Kimimami. André Graziano. Pra quem, Guga? Sugiro Kimimami. É meu tio japonês. Legal. A audiência da comunidade japonesa aqui toda no ICL, então um beijo pro Sugiro. Sempre presente. Fernanda Silva também, tamo juntos. Tirou, Guga. Acabou. Você tem que ir embora, vai, sai logo. E eu quero aproveitar... ficar enchendo o saco. Aproveitar pra chamar... O Guilherme Bela... Opa! Guilherme Bela, você sabe o que é Netflix, Guilherme Bela? Netflix? Você já ouviu falar? Eu fiquei sabendo. Não ouvi falar. Netflix? Netflix, HBO Max, eu nunca mais vi, porque ultimamente o ICL está lançando um hit atrás do outro na nossa plataforma. O ICL está lançando um novo documentário original. Será que o ICL virou um hitmaker? Hitmaker, vamos? Claro que virou. Documentário dividido em 4 episódios, chamado Sequestro da Fé, que aborda o crescimento dos evangélicos no país e sua entrada na política brasileira. Só para ter uma noção, os evangélicos representam hoje 1/3 da população brasileira e crescendo. Então você não pode perder este documentário. Nós temos o trailer para mostrar? Só se o Vitinho falou. Tem sim. Então vamos ver o trailer. Vamos ver o trailer. Roda aí o trailer. Intervenção da justiça divina direta. Nós vamos influenciar, sim! Se antes o slogan era cristão não se mete em política, agora o slogan passa a ser irmão vota em irmão. Aí qual é a função deles? 3 verbos. Crescei, multiplicai e dominai. Dominar por completo o sentido do que é ser evangélico, do que é ser cristão, no limite do que é ler corretamente a Bíblia, no limite de quem é Jesus. Já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimar a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Ainda que ninguém assuma publicamente professar essa teologia de dominação, ela está cheia de arautos por aí. Por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Permita-me usar a minha fé. Excelente, você não pode perder, assista. Já está disponível, Laura Coxo?
Já está disponível. Já está disponível. O seu nome é Laura Costa, Guilherme Bessa? Obrigado. Sim, já está disponível, William. Já está disponível, pode Agora entrar outra mulher lá. tá aí do teu lado. Aqui no nosso roteiro diz em detalhes icl.com.br. A Laura copia as coisas de um roteiro pro outro, mas Ela o nem link disfarça, certo, velho. ela não disfarça. O link muita é coisa pra fazer. roleicl.com.br. Qual que é o link, Guilherme Qual que é o Bessa? link, Vitinho? www. Não tem roleicl.com.br. E com isso, nós fechamos o programa de hoje. Assista Vai ter lá, provoca entre lá. agora, tá? E o que provoca? Provocação histórica. Quem vai vir provocação histórica de hoje? Deixa eu ver aqui. O nosso Linda Saflate. Safatli, então daqui a pouquinho, Vladimir Safatli com o nosso querido Lindener Paleta. Agora na sequência, no nosso Leiciel, você fica com o nosso queridíssimo Lindener. Às 6 horas a gente tem o N2 e depois é feriadão. Partiu, valeu, tchau, acabou. Uma intervenção da justiça divina direta. Nós vamos influenciar, sim! Se antes o slogan era cristão não se mete em política, agora o slogan passa a ser irmão vota em irmão. Aí qual é a função deles? 3 verbos. Crescei, multiplicai-vos e dominai. Dominar por completo o sentido do que é ser evangélico, do que é ser cristão, no limite do que é ler corretamente a Bíblia, no limite de quem é Jesus. Já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimar a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Ainda que ninguém assuma publicamente professar essa teologia de dominação, ela está cheia de arautos por aí.